Fala galera, tudo tranquilo? Então, hoje eu vou fazer aqui um videozinho sobre um pequeno resumo sobre radioatividade, né? Qual a ideia da radioatividade? A radioatividade estuda principalmente os elementos radioativos, né? A história da radioatividade é bem interessante, como se chegou a essa ideia. O nome radioatividade vem do elemento rádio, e esse elemento foi trabalhado, estudado pelo casal Pierre e Marie Curie. E aí eles estudaram a partir de Becquerel e tudo mais, tiveram o conceito da radioatividade. O que é interessante na radioatividade? A ideia é que existe uma transformação de átomos instáveis da sua estrutura nuclear. O núcleo emite partículas e essa emissão de partículas produz novos núcleos. No caso, um núcleo estável, de um elemento estável. Essas partículas elas podem ser a partícula alfa, a partícula beta, a partícula gama. A partícula gama é a partícula do raio-x, foi a primeira a ser descoberta, até mesmo antes de se falar sobre radioatividade. E a partir daí você tem a transformação desses átomos. Existem duas leis, a primeira e a segunda lei da radioatividade, que envolvem exatamente a primeira lei, a partícula alfa, a emissão da partícula alfa, a segunda lei, a emissão da partícula beta. A ideia é o seguinte: quando um átomo emite essa partícula, ele se transforma em um outro elemento, e a massa atômica desse elemento, somada à massa atômica da partícula alfa, que é 4, e o número atômico desse elemento, somado ao número atômico da partícula alfa, que é 2, tem que ser exatamente igual à massa e o número atômico do elemento que emite essa partícula alfa. A mesma coisa é a segunda lei, quando ela diz que um elemento, ao emitir partícula beta, produz um novo átomo. Esse átomo ele vai ser um átomo que tem massa igual à massa do elemento que emite a partícula beta, já que a partícula beta não tem massa. Enquanto o número atômico vai ter um valor a mais, um número a mais do que o elemento que emitiu, porque a partícula beta é uma partícula de carga negativa. São três as principais partículas: alfa, beta, gama. Gama é uma partícula sem massa e sem carga, de grande velocidade e alto poder de penetração. Já a partícula beta, ela tem um poder de penetração um pouco menor do que a partícula gama, não tem massa, consequentemente, uma velocidade próxima à partícula gama, porém não tem carga negativa. Já a partícula alfa, ela é uma partícula pesada, ela tem massa igual a 4, ela se assemelha ao átomo de hélio. Número de massa 4, número atômico 2. Então ela tem um poder de penetração muito baixo. Outro detalhe importante é que eu posso pegar átomos e bombardear partículas. E aí nós temos as chamadas reações de transmutação. Nós bombardeamos partículas em cima desses átomos e aí nós transformamos ele em novos átomos. A ideia é a mesma, a soma das massas e o número atômico dos dois lados tem que ser exatamente iguais. Assim eu consigo definir quais são esses elementos e que tipo de transformação eu tenho. Um detalhe importante é o chamado tempo de meia-vida, ou período de semidesintegração. Os átomos instáveis, né, esses átomos que possuem essa característica chamados de radioatividade, são os radioisótopos, são átomos de mesmo número atômico que possuem radioatividade, no caso do urânio, tório, actínio, entre outros. Esses átomos eles têm um período de semidesintegração. O que é isso? A sua massa é transformada pela metade em um átomo estável, restando somente a outra metade. Esse tempo é chamado de tempo de meia-vida. Cada um tem o seu. O urânio, por exemplo, são milhares de anos. Tá? No caso já, por exemplo, eu tenho o caso do tório. O tório já tem um tempo de meia-vida menor. Eu tenho por exemplo, o bismuto tem um tempo de meia-vida ainda menor. Então, assim, são átomos que possuem tempos de meia-vida diferenciados. O que a gente tem que entender é o seguinte: que se eu tenho uma massa, uma amostra de determinado elemento de radioisótopo, essa massa vai ser reduzida pela metade ao final desse tempo de meia-vida. Por exemplo, se eu tenho um átomo que o tempo de meia-vida dele é de 5 dias, eu pego uma amostra de 20 gramas desse átomo. Ao final de 5 dias, o que vai restar são apenas 10 gramas. Então, ao final do tempo de minha vida, metade da massa é desintegrada, transformada em um átomo estável. E o que sobra é o restante da massa ali que eu tenho.
Tá legal? Então esse é um detalhe importante. Outra coisa é a chamada fissão e fusão nuclear. A fissão é o rompimento do núcleo, bombardeamento de, por exemplo, de nêutrons, que você bombardeia sobre determinado núcleo, existe a fissão do núcleo, quebra do núcleo, produção de um outro átomo, e aí você tem uma liberação muito grande de energia. É o que nós temos na produção de energia nuclear, é o exemplo da nossa bomba nuclear, elas funcionam exatamente dessa forma. O outro caso é a chamada fusão. Fusão é quando você junta. A fusão nuclear é quando você junta mais de um núcleo e você produz um novo núcleo. Essa fusão também produz uma grande quantidade de energia. É o que acontece no Sol. O Sol tem a união de quatro átomos de hidrogênio. A fusão desses quatro átomos produz um átomo de hélio e nesse momento existe uma liberação muito grande de energia que chega para a gente na forma de calor e de luz. Legal? Então também é uma forma de estudo da radioatividade. Então essa é mais ou menos uma ideia do que a gente tem que estudar dentro da parte de radioatividade. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.